Fala aí, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo aquelas informações, aqueles comentários sobre o Vasco da Gama. Após uma derrota ontem para o São Paulo por 2-0, jogando em São Januário, o Vasco hoje retomou as atividades, já visando a preparação para o jogo agora contra o Botafogo, lá no Engenhão, quarta-feira, às 19h30. Enfim, foi uma vitória aí que eu, pelo menos, não, com uma derrota, né? Que eu, pelo menos, não contava com essa derrota. Ainda mais o São Paulo vindo todo desmontado, todo caindo aos pedaços, cheio de desfalques, e o Vasco vindo num ritmo bom, né? Mas foram erros em cima de erros, e nós vamos falar disso já já. Para o jogo contra o Botafogo, já está escalado aí o seu Bruno Arleu, árbitro do Rio de Janeiro, que vai apitar essa partida. E vou dizer uma coisa aqui para vocês. O Bruno Arleu, para mim, é um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Eu falo isso aqui sem nenhuma dúvida. Espero muito que ele faça uma arbitragem que a gente nem perceba que ele está em campo. Que ele faça o seu trabalho de forma correta. E isso também não vai mudar o que eu penso em relação a ele, porque eu acho ele fraquíssimo, inseguro, toma decisões equivocadas. Para mim, foi uma péssima escolha. Mas, enfim, já está escolhido. Vamos torcer para ele, pelo menos, não atrapalhar o jogo de futebol. Não atrapalhar nem o Vasco, nem atrapalhar o Botafogo. Em relação à arbitragem, principalmente ao VAR, que ontem, né, o seu Wilton Pereira Sampaio, que marcou o pênalti do PH em cima do Arboleda, que para mim foi pênalti. Foi pênalti, né? Porque o PH segura o Arboleda o tempo inteiro. O Arboleda, é bem verdade, já está caindo. Se o PH, né, não é tão juvenil e dá uma segurada e em determinado momento solta, o Wilton e o VAR talvez não fossem recomendar o pênalti. O Wilton, na verdade, não recomendou nada, né? Porque na hora ele não deu nem pênalti. O VAR que recomendou. Mas o PH foi segurando o cara até deitar com o cara. Quando o cara caiu, o PH já caiu abraçado com ele ainda. Então não dá nem para contestar. Agora a questão é o seguinte. Só um parêntese. O Wilton foi lá no VAR e olhou em 30 segundos o lance. Tudo bem, não era um lance difícil de marcar pênalti. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte. Se é a favor do Vasco esse lance, eu tenho certeza que o seu Wilton Pereira Sampaio ia ficar lá de 3 a 4 a 5 minutos para descobrir uma forma de não marcar esse pênalti, como eles sempre fazem. Agora, que foi pênalti, fato que foi pênalti, tá? Isso aí não há dúvida nenhuma. Inclusive, teve uma reunião para definir algumas questões do Campeonato Carioca de 2026, e o post aí do Nilson Almirante trouxe para a gente aí, reunião realizada, isso foi semana passada, com os clubes, ficou definido o seguinte nas mudanças para o VAR do Cariocão, vejam só. Lances polêmicos de repercussão terão vídeos do VAR divulgados 48 horas após o fim do jogo. Não entendi por que 48 horas. Por que não divulga já no mesmo dia ou no dia seguinte? Para eles analisarem, para ver se está certinho, se não tem nada que comprometa. Peraí, não dá para divulgar esse áudio não, porque vai dar ruim. É o que passa pela minha cabeça. Por que tanto tempo para divulgar o áudio do VAR? O árbitro vai indicar com um gesto que o tempo foi paralisado para análise do VAR. Precisa disso? Isso, para mim, já está muito claro. Está analisando o lance pelo VAR, o relógio tem que estar parado mesmo. E depois ele tem que compensar o tempo correto que ficou parado. Porque o que a gente vê hoje é o seguinte: o VAR ficou lá 3, 4, 5 minutos para analisar, na hora de dar os descontos ele dá 1 minuto, 2 minutos, eles estão nem aí, né? Nem contar direito eles sabem. O VAR
não pode debater algum lance quando o árbitro chegar ao vídeo. Porque o que acontece é o seguinte, hoje o cara do VAR, ele além de mostrar o lance para o árbitro, ele fica tentando convencer o árbitro de que ele está certo e o árbitro está errado. É o que eles fazem. Não, mas peraí, olha aqui, ó, tem um lance aqui na câmera 1, tem um lance aqui na câmera 2 que você vai ver, não sei o quê. E muitas vezes o árbitro está correto dentro de campo, ele chega lá, ele muda a sua percepção e acaba cometendo um erro sendo induzido pelo VAR. A grande maioria dos árbitros, eles não tem personalidade. Eles vão na onda do VAR. É um ou dois aí que normalmente mantém a sua decisão, tá? O resto vai tudo na onda do VAR, né? Está proibida a liberação no telão antes da decisão final do árbitro. Por que está proibido? Com medo da reação da torcida? Com medo da torcida ver que eles estão fazendo merda no VAR? Com medo da torcida xingar eles? Ou seja, isso aí, sinceramente, são decisões paliativas que não vai melhorar em porra nenhuma o VAR. E também foi debatida a possibilidade de implantação do recurso do desafio, na qual os treinadores das equipes poderão solicitar revisão de determinados lances. A tecnologia ainda passa por teste pela FIFA, pela comissão de arbitragem da FIFA. Isso aí é tipo tem no vôlei, né? O vôlei vai lá e pede, né, para fazer o desafio. Tem no tênis também, né? Porra, sinceramente, eu acho uma palhaçada isso aí. Ou seja, essa reunião aí, com essa decisão que tomaram aí, para mim não serviu para porra nenhuma e não vai melhorar nada, né? Essa é a minha opinião. Quem esteve lá em São Januário ontem foi o técnico da seleção, o Ancelotti. Nas vezes que apareceu lá nas imagens da transmissão, ele estava tomando esse vinho aí nessa taça, enchendo o pote, e depois apareceu ele comendo um docinho lá, uma sobremesa, sei lá o quê, né? Ele praticamente não assistiu o jogo. E eu nem tiro a razão dele, porque o jogo foi uma merda, né? Jogo fraco. É verdade que foi um jogo muito disputado, mas tecnicamente foi horroroso o jogo, né? Então ele foi lá, a única coisa que prestou mesmo para ele foi tomar esse vinho, que espero que tenham servido um vinho bom para ele, e comido uma sobremesa lá, que eu sei lá o que foi, né? Eu tô achando, começando a achar que quem deu azar pro Vasco foi esse velho lá em São Januário ontem. Enfim, hoje ele fez a convocação da seleção brasileira, né? Tínhamos a expectativa aí dele convocar alguns jogadores do Vasco, ele convocou só o Paulo Henrique, apesar da atuação desastrosa do Paulo Henrique ontem, né? Cometeu um pênalti, ainda errou no segundo gol. Mas, enfim, se ele foi ver Coutinho, se ele foi ver Léo Jardim, se ele foi ver Ryan, realmente, com a atuação de ontem, não dava para convocar ninguém, né? Terrível, né? O Vasco fazendo a sua preparação para o jogo contra o Botafogo, e olha só essa postagem de uma página do Botafogo, comemorando que o PH e o Nuno Moreira estão fora do jogo de quarta-feira devido ao terceiro cartão amarelo que eles tomaram na partida contra o São Paulo. Então a gente não vai ter dois jogadores muito importantes para enfrentar o Botafogo lá no Engenhão. Com certeza os substitutos desses jogadores já estão definidos. É o Pubita no lugar do PH, até porque não tem outro para pôr, e eu garanto a vocês, quem vai entrar no lugar do Nuno é o Verratti. O ataque será Andrés Gomes, Ryan e Verratti. Não pensem que ele vai inventar um David, que ele vai inventar o Matheus França, que por sinal ontem entrou, que, pelo amor de Deus, né? Que partida, né? O seu Matheus França. Errou tudo que tentou. Quase entregou um gol, né? Então, o Verratti será o titular da partida contra o Botafogo, mais uma vez digo, e o Pumita, né, no lugar do PH. E os torcedores do Botafogo, num time que também está uma merda nesse momento, né, devendo dinheiro para os jogadores à torta direita, é premiação ainda na Copa do Mundo, é salário, é direito de imagem, né? Ou seja, então eles estão já comemorando os nossos desfalques. É jogo que a gente vai ter que buscar a vitória dentro do Engenhão. Plenamente possível. Não com a atuação que nós tivemos ontem. Se entrar quarta-feira para jogar com o Botafogo com a mesma atuação que nós tivemos ontem contra o São Paulo, nós vamos perder. Agora, se os caras tomarem um pouco, né? Peraí, o que nós vamos fazer? Vamos voltar a atuar do jeito que a gente estava atuando aí nos últimos 4 jogos. Aí dá para buscar um empate
ou até mesmo uma vitória. Uma coisa que está preocupando, além dos desfalques do Nuno e do PH, é o Barros. Saiu a notícia hoje dada pelo GE que o Barros ontem saiu do jogo com o tornozelo bastante inchado e virou dúvida para esse jogo contra o Botafogo. E aí eu digo para vocês, se não tiver, já não tem o PH, já não tem o Nuno, se não tiver o Barros, aí complica. Porque aí, para formar ali a primeira e a segunda volância, ele vai manter o Tietê. Eu tô achando que ele vai de Cocão, porque parece que o Hugo Moura perdeu espaço depois daquela expulsão contra o Fortaleza. Tanto que ontem, quem entrou no jogo foi o Cocão e o Hugo Moura ficou de fora, né? Espero que o Barros esteja em condição para enfrentar o Botafogo. Agora, o que não dá para entender também é que o lance em que lesionou o Barros foi no primeiro tempo. Será que durante o intervalo, o departamento médico do Vasco, a comissão técnica do Vasco, capitaneada pelo senhor Diniz, não viu a gravidade da contusão e ainda manteve o Barros para o segundo tempo? Será que ninguém chegou lá para dar uma olhada como é que estava o pé do jogador? Porque o jogador quer jogar. Tem jogador que só sai de campo se for de ambulância. E o Barros ficou em campo até o Diniz tirar ele, que até na entrevista ele disse que estava em dúvida se tirava ele ou o Tietê. Porque ele tinha dúvida se o Barros ia aguentar até o final do jogo. Por isso que ele tirou o Barros. Agora, essa insistência no Barros no segundo tempo pode ter agravado essa lesão que ele teve aí e pode custar, né, o afastamento do Barros para o jogo contra o Botafogo e sabe lá quantos jogos mais. Eu espero realmente que isso não aconteça, porque vai fazer muita falta, né? Na capa do nosso vídeo eu coloquei o nosso professor Diniz, que ontem, né, meus amigos, como eu coloquei também no título do nosso vídeo, ele desescalou o time do Vasco. Primeiro tempo foi um primeiro tempo muito brigado. Eu até disse na live de ontem que o São Paulo entrou parecendo que estava disputando um título. De tão forte e com tanto empenho a marcação do São Paulo, desde a nossa saída de bola, o que dificultou muito as nossas ações. E o Vasco, mesmo assim, ainda conseguiu encontrar alguns poucos espaços, né? Teve o lance da cabeçada na trave do Ryan e mais um ou outro lance lá no primeiro tempo, em que o Vasco tentou alguma coisa. O São Paulo brigando muito, mas sem chegar, né, muito no gol. Tanto que teve poucas finalizações, né? As poucas que tiveram, o Léo Jardim conseguiu intervir bem, até o lance do pênalti, em que foi no último lance do primeiro tempo que mudou muito a história do jogo. Segundo tempo, o Vasco volta e volta atuando melhor, com mais empenho, parece que mais bem postado. O time avançou as linhas, estava pressionando de forma mais organizada o São Paulo, conseguindo ampliar o campo, abrindo bem as laterais. E aí, por incrível que pareça, com 10 minutos de jogo, o Diniz começa a mexer no time, no melhor momento do time no jogo. Eu não sei o que passou na cabeça dele. E aí ele começa a empilhar atacante, achando que com mais atacantes o time fica mais ofensivo. Já não é a primeira vez que ele faz isso. O Diniz está parecendo esse tipo de técnico, ele acha que o número de atacantes é o que determina um time ser mais ofensivo, e às vezes a gente sabe que não é isso. E ele acabou desescalando o time, a ponto do final do jogo a gente não ter nenhum volante, o que eu não acho nem esse o problema, tá? De não ter nenhum volante. Mas do jeito que o Vasco estava se portando no início do primeiro tempo, do segundo tempo, era para ele ter esperado um pouco mais. E aí alguém faz essa pergunta para ele na coletiva, ele ainda anda com deboche. Agora vocês estão falando para eu esperar para substituir. Até outro dia vocês reclamavam que eu demorava para substituir. Agora que eu substituí rápido, vocês estão reclamando? Não estamos reclamando disso, não. Nós estamos reclamando é que você, no momento em que o time estava buscando de uma forma mais organizada o empate, você começa a fazer mexidas sem pé nem cabeça,
E o time desandou. A partir daí, o time não se encontrou mais, até porque os jogadores ontem não estavam atuando bem. A gente não consegue destacar um jogador, que tenha jogado muita bola ontem. A zaga, mais ou menos. O Cuesta, o Robert Renan, agora, do meio para frente, não. E uma outra besteira que ele faz ontem, até alertado pelo companheiro Charles ontem na nossa live, ele me coloca o GB e o Verrete e tira o Piton, que é o principal passador, que é o principal cara que faz assistências, que cruza melhor. Bota dois caras altos dentro da área e não tem ninguém para cruzar com qualidade. Porra. E aí eu coloco na capa do meu vídeo, ou seja, ele tem mais opções hoje no elenco para errar. E a grande verdade é essa, meus amigos. Né? A gente não consegue entender, às vezes, algumas escolhas do seu Diniz. Né? E ele, evidentemente, claro, que nunca vai dizer que errou, né? Que as escolhas foram equivocadas. Bom, vamos aguardar o jogo contra o Botafogo para ver se o nosso professor... Eu não gosto de chamar ele de Pardal, não, tá? Eu não sou desses que gosta de chamar ele de Pardal, não. Vamos ver se ele não vai inventar, né? Eu só não quero que ele invente. Enquanto ele está fazendo simples, o time está funcionando bem. Depois que ele começa a inventar, o negócio vai por ladeira abaixo. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilha, se inscreva no Corujão e vire membro para qualquer hora você estar aqui na bancada debatendo comigo sobre o Vasco da Gama. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Abraço, gente. Até a próxima.